Pelos caminhos históricos de Valença e Tui, encontramos o testemunho de vivências que hoje enaltecemos e preservamos. Desde a época medieval, o território da atual Eurocidade teve a presença de famílias judaicas, de descendência judaica e cristãos novos. No património que diariamente percorremos, encontramos alguns vestígios que nos ajudam a entender o seu modo de vida, as suas crenças e rituais, principalmente dos cristãos novos ou conversos. A presença judaica na cidade de Tui é apoiada por uma extensa documentação escrita e pelo património físico que atesta as atividades destas comunidades. A importância dos judeus sefarditas deste território levou Tui a integrar a rede de rodearias da Espanha. Desde a Alta Idade Média, havia uma comunidade composta por famílias que viviam na cidade. Em Tui sempre existiu uma boa relação com os cristãos, até ao decreto de expulsão de 1492. Um testemunho desta relação é a gravura da Menorá, ou lâmpada de 7 braços, que se conserva no claustro da Catedral, em frente da sala capitular da época medieval. Esta comunidade judaica tinha o seu Al-Shama, uma instituição social e fiscal que permitia aos judeus viver segundo as suas próprias regras. Contava com um talho, o único documentado na Galiza, o seu cemitério, na zona de Sarábia, e uma sinagoga, localizada na zona da Oliveira, junto à muralha, na Porta da Pia. Em 1492, aproximadamente metade dos judeus deixaram Tui, entre eles Salomão de Sarrádia, mercader, ou David Ourive de Alchofres, que vivia na Praça do Conceio. Os restantes aceitaram ser batizados e tornaram-se cristãos novos. No final do século XVI, a Inquisição começou a aparecer na Galiza, fazendo várias visitas ao nosso território. Em Tui, um dos processos por práticas de judaísmo envolveu vários membros das famílias Coronel, Henriques e Sarrábia entre 1617 e 1621. Testemunha destes processos é a coleção de San Benitos da Catedral de Tui, pedaços de tecido que eram colocados nas paredes deste templo, um exemplo único na Europa, que pode ser visitado no Museu Diocesano e também no Museu da Catedral. Uma das personagens singulares desta época é o médico e filósofo Francisco Sanches. Nasceu em Tui, em 1550, numa família de ascendência judaica. O seu pai era António Sanches, médico do cabido tudense, e a sua mãe Filipa Sousa, natural de Valença. Francisco foi o autor de uma das principais obras filosóficas do Renascimento europeu, Quod Nihil Situr. Valença, como importante cidade de fronteira, foi um refúgio de alguns judeus e cristãos novos. Pelas ruas medievais da fortaleza é possível encontrar alguns possíveis vestígios da presença de judeus cristãos novos. Em frente da Igreja Santa Maria dos Anjos encontra-se um edifício residencial com 2 nichos que ladeiam a varanda para a colocação de imagens de santos e assim evidenciar o culto dos residentes. O mesmo também acontece na Rua Conselheiro Lopes da Silva, junto da Praça da República, nas casas 28, 36, que apresentam 2 nichos, um deles com uma cruz sobre o nicho, associada eventualmente à Cruz do Converso, tendo este albergado a imagem de São João Batista. A Cruz do Converso é um símbolo que alguns cristãos novos ou descendentes gravavam nas fachadas das suas casas, ou muitas vezes gravadas no local onde um judeu colocaria a mezuzá, um ritual judeu. Um desses casos encontra-se na Casa do Eirado. Na ombreira da porta lateral da casa existe uma cruz gravada na pedra, no lugar que corresponderia à mezuzá. A mesma representação vamos encontrar na porta de acesso do edifício dos antigos Passos do Concelho do Couto de Sanfins, em Verdoejo. Dos documentos existentes nos arquivos nacionais, podemos encontrar judeus tudenses e valencianos, comerciantes, cobradores de impostos, ourives, agricultores, médicos, funções militares, entre muitos outros. As comunidades judaicas de Valença e Tui estavam interligadas e deixaram um legado histórico e patrimonial singular. Nos caminhos da memória do património, conheça a Eurocidade, Tui, Valença.